Olá, meus queridos alunos, meus queridos inscritos no canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades do YouTube. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E hoje, mais uma vez, gravando uma videoaula no primeiro ano B do Colégio Objetivo Assis. Como a gente faz aí com essa interação, a tradição não pode ser quebrada. Nós estamos fazendo aqui uma videoaula para abordar um dos temas que estão sendo trabalhados na aula de hoje. Nessa sequência, a aula anterior sobre a SEI e agora alguns tópicos sobre a geopolítica da Rússia contemporânea. Então, o que nós temos que considerar? Primeiro, a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, certo? Sendo um país extremamente rico em recursos naturais como água, solos agricultáveis, minerais metálicos e minerais energéticos, com destaque tanto ao carvão, como também ao gás e também ao petróleo. Então a Rússia é um país muito rico no que diz respeito à sua estrutura natural, sobretudo aqueles com potenciais econômicos, solos agricultáveis, minerais metálicos e minerais energéticos. A Rússia atual era uma potência militar, visto que ela é a herdeira direta da maior parte dos arsenais militares que outrora pertenciam à ex-União Soviética, certo? E isso é importante destacar, por quê? Porque muito do papel que a Rússia exerce na geopolítica contemporânea mundial não é por questão econômica, mas sim e principalmente por questões do seu poderio militar, do seu papel de centralidade construída, advinda desde os tempos da União Soviética, certo? A década de 90, como inclusive nós já falamos na aula sobre SEI, ela foi trágica no aspecto econômico, certo? Período de muita recessão econômica, explosão do desemprego, ampliação da desigualdade, tudo isso reflexo da transição política, da transição econômica, que não só a Rússia, mas todos os países que integravam a União Soviética sofreram com a transição de uma economia estatal planificada para a introdução de uma economia de mercado, uma economia capitalista e também para a inserção, a consolidação de regimes políticos democráticos. Entretanto, dos anos 2000 para cá, o país vem se recuperando economicamente e se consolidando cada vez mais, não só no viés militar, no viés político, mas também no aspecto econômico, principalmente em decorrência da valorização de produtos primários exportados pela Rússia, seja na área agrícola, seja na área da mineração, certo? Além de reformas, ajustes internos que o país obrigatoriamente foi obrigado a passar, certo? Entretanto, a Rússia enfrenta enormes desafios ainda, Primeiro, pela existência de uma democracia muito frágil, Apesar de termos eleições na Rússia, a organização política do país, com muita frequência, é acusada, é apontada pela comunidade internacional de ser uma organização muito corrupta, de ser uma organização muito frágil, certo? E com fortes indícios de manipulação nas urnas. Uma outra característica da fraca democracia russa são as constantes perseguições aos opositores ao regime, aos opositores das lideranças políticas. Então, todo e qualquer opositor, e principalmente aqueles opositores que apresentam potencial de derrubar a estrutura vigente, hoje conduzida por Vladimir Putin, certo? Apresentam aí severas complicações, certo? Bom, no contexto geopolítico, a rivalidade com os Estados Unidos ela permanece, E a Rússia é um país que apoia regimes totalitários, como é o caso da Coreia do Norte, o caso de Cuba, Irã, Síria e a própria China, E é
atualmente, quais são os desafios internos e externos que a Rússia apresenta? Primeiro, tentar ajustar um caminho pacífico e não militar para os vários movimentos separatistas internos que ocorrem nela. Tá? Não podemos esquecer, temos que relembrar que a Rússia é um país territorialmente gigante e um país bastante heterogêneo, do ponto de vista étnico, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista cultural, e tudo isso leva também à ocorrência desse tipo de movimento, que até os dias de hoje sempre estão sendo proibidos, né, com o uso de forte violência. As questões das relações com a Ucrânia e com a Geórgia, que nunca foram boas, foram, entre aspas, menos tensas durante o período da Guerra Fria, por conta da unificação política / econômica que regia o período de vigência da União Soviética. Mas desde então, sobretudo com o fim da Guerra Fria, Ucrânia e Geórgia nunca mantiveram relações tranquilas com a Rússia, ou a Rússia também nunca manteve relações tranquilas com esses dois países, né? Nós temos que melhorar e trabalhar a questão da melhoria da imagem externa do país, sobretudo por essas acusações que nós comentamos, sobretudo com as práticas pouco democráticas, não só no processo eleitoral, mas também na vida civil / política do cotidiano do país, combate às desigualdades internas e à corrupção, que na Rússia, não obstante de boa parte do mundo, é um problema muito sério, não é? O fortalecimento da democracia e uma continuidade de um crescimento econômico que ainda está muito atrelado a commodities, né? E como vocês bem sabem, as commodities oscilam muito em relação à demanda e em relação aos preços, né? Então é um país que emerge ao século XXI como uma liderança global, um país que com muita recorrência é uma força de oposição / resistência aos interesses dos Estados Unidos, tá? Mas que não podemos destacar ou deixar de destacar, não podemos deixar de mencionar a importância histórica, inclusive, que a Rússia construiu. Tudo bem? Esses eram os pontos principais, os pontos básicos. Espero que tenham gostado e nas nossas aulas sempre aprofundando mais. Um super beijo e até uma próxima. Já explica o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube.